Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Este podcast tem o apoio da Zup Innovation, empresa que cria tecnologia e impulsiona o crescimento exponencial. Hoje, no Fronteiras da Engenharia de Software, vamos conversar com Gustavo Soares, da Microsoft Research, sobre síntese de programas e outros temas. Tudo bem, Gustavo? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam? Oi, Adolfo, tudo bem? Sim, primeiramente, obrigado, né? É um prazer participar aqui do podcast, um podcast que eu venho assistindo e, assim, tem, né, nomes que eu admiro muito, que foram entrevistados, como o Paulo Borba, o professor Paulo Borba, que participou da minha defesa de doutorado, e o professor Fernando Castor, que eu acabei de assistir também, que eu tive a oportunidade de interagir em várias conferências. Então, é um prazer muito grande participar do podcast. Bom, só para eu me apresentar aqui, então, para vocês, eu sou Gustavo Soares, eu trabalho aqui na Microsoft como pesquisador desde o final de 2017, então já tem mais ou menos quase 4 anos. Eu trabalho aqui num time chamado PROS, que é um time que trabalha especificamente na área de síntese de programas, fazendo tanto pesquisa, né? Então, a gente tem o foco de trabalhar em artigos e pesquisa nova, né? No estado da arte, mas também a gente tem a ideia de criar soluções com essas pesquisas e tentar integrar essas soluções em produtos da Microsoft. E especificamente na área de engenharia de software, né? Eu trabalho muito com o pessoal do Visual Studio tentando criar novas ferramentas para o Visual Studio. Então, é isso, só um pouquinho também falar como eu cheguei aqui, rapidamente, é um pouco diferente, eu acho que do usual, então pode ser interessante para motivar outras pessoas que não pensam no momento de fazer pesquisa porque já passaram do tempo, alguma coisa assim. Mas eu fiz graduação na Universidade Federal de Sergipe, eu sou de Aracaju. Depois da graduação, né, eu nunca fiz iniciação científica, eu não pensava em ir para academia, mas acho que mais por insatisfação do meu trabalho, eu decidi fazer o mestrado. Eu apliquei aí para tanto na UFPE quanto na UFCG, não passei em nenhum dos dois, e nem procurava engenharia de software também, mas acabei ficando em último da lista de excedentes na UFCG, mandei e-mail para todo mundo, e graças a Deus o professor Roth respondeu, e aí eu comecei a trabalhar com o Roth. Fiz meu mestrado e meu doutorado na área de testes para ferramentas de refatoramento, e durante o doutorado eu tive a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche na NC State, acho que o Adolfo participou, foi para lá também, não é, Adolfo? Aí eu trabalhei com o professor Emerson Murphy. Depois disso, eu acabei virando professor na Universidade Federal de Campina Grande. Fui professor por 4 anos. A gente formou um aluno de doutorado, 2 alunos de mestrado. E eu acabei também saindo para fazer meu pós-doutorado. Fiz o pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Berkeley, onde eu trabalhei mais na parte de tração em máquina e síntese. Mas aí, depois disso, eu voltei e eu acabei fazendo essa mudança de carreira, né? Saindo um pouco da academia, indo para a indústria, mas ainda com o pé na academia, né? Tentando continuar publicando. Rapidamente, um resumo. Mas muito prazer. Que história bacana. Gustavo, a gente vai falar sobre um tópico, para mim, vai ser sensacional, porque síntese de programas é uma coisa que eu sei muito pouco, para não dizer nada. Então, para começar, tu podia dar uma definição simples, assim, concisa, objetiva, sobre o que é a síntese de programas? Muito, muito bom também. Eu vou falar sobre síntese, mas eu também não me considero um expert em síntese, não. Apesar de eu estar trabalhando com síntese já há alguns anos. Mas vamos lá, eu vou tentar resumir de uma forma simples. Bom, síntese de programas é uma área interdisciplinar, né? Envolve machine learning, por linguagem de programação, interação meia-máquina, mas é basicamente tentando resolver essa tarefa de sintetizar um programa dada uma especificação, né? Então, em vez de programar, né, manualmente um programa, o usuário daria uma especificação, por exemplo, pode ser uma especificação mais formal e completa, se a gente pensar em pré-condições, pós-condições, em variantes, e o sistema, né, o sintetizador, tem que gerar um programa que satisfaz essa especificação, como pode também ter especificações mais incompletas, né, e mais ambíguas, né? Por exemplo, exemplos é uma forma bem comum
de especificação, onde você não precisa ter muito conhecimento sobre o sistema, você tem que ter conhecimento sobre domínio, né? Eu quero um programa que, dado essa entrada, gere essa saída. E aí o sintetizador tem que gerar esse programa para você, ou pode ser também na forma de linguagens naturais, né? Eu descrevo o que o programa deve fazer e o sintetizador tem que gerar um programa. Então, é mais ou menos isso. Tem várias formas de sintetizar, né? Várias técnicas, mas, numa forma geral, é sintetizar um programa dado uma especificação. E tu falou assim, aí isso me veio à mente, métodos formais, né? Em métodos formais a gente faz uma especificação formal e faz uma geração automática do código que vai ser executado depois. Então, isso pode ser classificado como síntese de programas ou é uma coisa diferente? Não, acho que métodos formais têm, assim, é bem similar, acho que o início da parte de síntese de programas, dos estudos na área de síntese de programas, pelo menos mais recentemente, vieram da área formal, né? Essa ideia de especificar uma especificação, né, formal, e essa especificação, por exemplo, você pode traduzir essa especificação para fórmulas lógicas, né, e utilizar um solucionador para encontrar soluções que satisfazem essa especificação. É uma forma comum, né, de sintetizar programas. Eu trabalhei com isso durante meu doutorado para sintetizar programas Java, que a gente utilizou como testes para testar performance de capturamento. Então, a gente utilizou Alloy, a gente especificava o que esse programa deveria fazer na linguagem Alloy, uma linguagem formal, e o sintetizador, né, por debaixo dos panos, ia buscar soluções para essa tarefa que satisfazem essa especificação. Então, tem muito estudo, muito trabalho na área de síntese que utiliza essa abordagem mais formal, simbólica, né, para resolver esses problemas. Mas também tem áreas mais focadas nessa, o que a gente chama de síntese por indução, né, indutiva, que é na parte de o usuário, em vez de dar uma especificação formal, que muitas vezes é bem trabalhoso, não é isso? A gente pode simplesmente dar exemplos para fazer essa síntese. Gustavo, você poderia dar algum exemplo mais prático, concreto, dessa aplicação da síntese de programas para resolver problemas? Não precisa se limitar à engenharia de software? Sim. Claro, eu vou tentar também puxar um pouquinho para a engenharia de software, né, dado o foco do podcast, mas acho que, primeiramente, vale lembrar que uma das ferramentas que fez um grande barulho na área de síntese, né, um grande avanço, foi a ferramenta FlashFill, que foi criado aqui no nosso grupo, né, pelo Sumit Gulwani, que é basicamente ele sintetiza programas que manipulam strings, transformações em strings. O que é muito útil, por exemplo, para quem trabalha, usuários que trabalham com Excel, né, que muitas vezes a gente tem, né, vários dados numa planilha que a gente tem que manipular. Por exemplo, imagine uma planilha aí com vários telefones e os telefones não estão formatados de maneira idêntica e você tem que formatar isso. Então, normalmente, para a gente que sabe programação, a gente conseguiria fazer um script para tentar solucionar isso, mas a maioria dos usuários do Excel não tem nenhum conhecimento de programação, né? Então, como é que eu faço isso? Uma outra base de usuários também são usuários que trabalham nessa área de data science, né, que precisam estar sempre limpando os dados antes de rodar os algoritmos de machine learning, né, e eles passam 80% do tempo limpando o dado, e ao invés de criar um script para fazer essa formatação, né, por exemplo, eu tenho que botar todos os números do telefone aqui no mesmo formato, eu posso simplesmente dar exemplos do que eu quero fazer. E por baixo dos panos, o FlashFill, ele cria um programa, um script, numa linguagem específica de domínio, né, numa DSL, que sintetiza, né, que realiza essa transformação para você. Então, o FlashFill foi a primeira, assim, grande aplicação de programação, por exemplo, a ser disponível na indústria, né? Hoje em dia está no Excel, ele tem tipo, 1 milhão de invocações por semana, perdão. E no meu caso, no caso da gente, a gente trabalha na área de engenharia de software, né? A gente utiliza a síntese de programas para ajudar desenvolvedores a realizarem transformações no código, né? Essas operações repetitivas que a gente tem que fazer várias vezes, tipo um refactoring, né? A gente, eu tenho que mudar essa API, eu tenho que utilizar essa API nova agora, eu tenho que fazer essa aplicação em 100 lugares no meu código.
e aí eu tenho que sair de um por um fazendo essa mudança, ou eu tenho que escrever uma expressão regular para aplicar isso no código inteiro. Então, a gente tem uma ferramenta agora que a gente lançou no Visual Studio chamada IntelliCode Suggestions, que você só precisa dar um exemplo ou dois e a ferramenta vai aprender o que tem que fazer e aplica no restante do código. Então, essa ferramenta, hoje em dia, ela tem quase 1,5 milhão de invocações por mês e vem aí automatizando várias tarefas repetitivas de usuários. Bom, então, isso foram alguns exemplos, né, na área de engenharia de software, acho que talvez ligado com linguagem de programação também. Considerando, assim, a área de síntese de programas, existem, assim, grandes problemas que já são usualmente atacados, assim, existe alguma ferramenta ou funcionalidade de ferramenta que use técnicas de síntese de programas e a gente, como usuário, acaba não sabendo? Talvez isso que tu acabou de explicar já sejam alguns exemplos, né? Acho que é uma boa pergunta. Eu acho que hoje em dia tem uma certa até confusão e realmente é uma caixa preta, né? Então, as pessoas veem síntese de programa hoje em dia ou inteligência artificial. Na verdade, síntese de programa a gente pode considerar como uma técnica de inteligência artificial, né? Então, até quando a gente vê usuários utilizando nossa ferramenta, principalmente quando não dá certo, eles vão reclamar de inteligência artificial, né? Eles vão botar um tweet reclamando que IA não presta. Assim, você falou em desafios, Ingrid. Eu acho que tem grandes desafios, especialmente o que a gente tem feito ultimamente é muito focado em um domínio específico, né? Assim, sintetizar programas em uma linguagem geral, num domínio geral, é mais difícil, né? Os grandes avanços que a gente fez ultimamente são em domínios específicos, por exemplo, essa manipulação de strings. Então, o que a gente precisa fazer nesse domínio é desenvolver uma linguagem específica de domínio que vai reduzir o espaço, porque se você imaginar, né, até para você fazer um script de transformar e manipular strings, se eu te der a Java, né, para fazer esse programa, o espaço de busca é muito grande, né? Então, possivelmente, você não vai ter uma solução muito eficiente para isso. Tem muitas opções de fazer o mesmo programa em Java para aplicar a mesma tarefa. E o que a gente faz, principalmente no nosso grupo, a gente desenvolve linguagens específicas de domínio que reduzem o espaço de busca, e aí a gente faz a busca nesse domínio e utiliza também regras de dedução, né? Utiliza lógica, conhecimento que a gente tem nesse domínio, né? Conhecimento do domínio, para limitar a busca. Então, tem vários sucessos em domínios específicos, mas uma forma mais geral de síntese é um dos grandes desafios. Um outro desafio que eu colocaria, por exemplo, é a parte de interação homem-máquina, né? A parte de síntese é muito interativa, né? Então, a gente tem que pedir para o usuário dar um exemplo para a gente. O usuário dá um exemplo, a gente sintetiza um programa, até já puxando um pouco para o podcast do Fernando Castor, que eu assisti, o sintetizador gera esse programa é legível, eu consigo entender o que esse programa faz, né? A gente sempre gosta de falar que síntese de programas tem essa vantagem com relação a modelos tradicionais de machine learning, porque os modelos tradicionais focam nessas funções matemáticas, né, domínio matemático, e é bem difícil de interpretar o resultado, né? A gente fala, não, com síntese de programas você está sintetizando algo, né, mais alto nível, né, com uma abstração mais próxima do domínio, numa linguagem de programação, mas mesmo assim, se eu pegar uns programas que a gente sintetiza tanto para manipular strings como para manipular ASTs, né, as árvores no programa, eu às vezes não consigo entender o programa, né, é bem complicado. Então, assim, o usuário dá um exemplo, recebe o programa, se for o caminho perfeito, não tem problema, o usuário vai ficar feliz, funcionou, pode ser uma caixa preta. O problema é se não funcionar, né? Como é que o usuário faz para fazer a depuração desse processo? Então, acho que tanto a parte de síntese geral, como a parte também de interação homem-máquina são grandes desafios na área. Então, você já antecipou um pouco a minha pergunta, né? Porque então, são vários desafios. Conhecer a intenção do usuário, né? Você
conhecer as técnicas de busca, a interação ser humano-máquina. Existem outras dimensões relacionadas à síntese de programas? Assim, acho que uma coisa bem importante também é as formas de busca, não é isso? Tem as formas de especificação que eu falei, que a gente pode fazer de uma linguagem mais formal, né, para uma coisa bem informal, como linguagens naturais, e talvez combinar isso, né? Então, ultimamente, a gente tem trabalhando nessa área a gente chama de multimodal, né? Tem vários modelos de interação com o usuário, porque às vezes a gente acha que dar exemplo é fácil, mas para algum domínio não é tão fácil assim. Então, para outro domínio é mais fácil você explicar o que você quer com uma linguagem natural, né? Às vezes, né, se eu for te dar um exemplo de como eu quero transformar uma tabela, às vezes eu acabo tendo que fazer a tarefa inteira para poder te dar o exemplo. Então, eu posso preferir explicar o que eu quero fazer usando uma linguagem natural. Então, a gente tem explorado como combinar diferentes modalidades. Acho que é um tema muito interessante. E acho que outra parte muito bacana também, ainda na ideia de modalidade, por exemplo, a gente tem sistemas atualmente que a gente precisa que o usuário dê exemplos, tem sistemas que a gente consegue inferir os exemplos só observando o usuário, é o que a gente chama de Observational Assistants, então são esses assistentes observacionais que, assim, se a gente for lembrar um pouco do passado, né, tem um grande fracasso da Microsoft com um clipe, né, que a gente estava o tempo todo aperreando a gente ali no Office. E hoje em dia a gente está tentando fazer a mesma coisa, mas utilizando técnicas melhores, né? Então, essa foi, na verdade, isso é o que a gente faz atualmente no Visual Studio. A gente observa o que o usuário está fazendo e tenta aprender com aquelas observações, até porque tem nessa interação tem um grande problema de até como é que o usuário sabe que ele pode interagir, né? Como é que eu inicio esse diálogo com esse esse agente inteligente? Então, eu posso tentar começar essa interação, o agente mesmo, a partir de observações, e depois abrir espaço para o usuário continuar essa conversa de outras formas, né? Se o usuário quiser dar mais exemplos, ele pode. Se ele quiser dar exemplos negativos, ele pode. Se ele quiser dar descrições da tarefa, ele pode também. Então, tem todo esse domínio de multimodelos, né, de interação, múltiplos modelos, e a parte de busca, eu acho que tem um grande desafio, como a Ingrid falou no início, né? Inicialmente, todas as técnicas utilizavam modelos mais formais, né? Transformando a especificação em lógica e utilizando solucionadores para achar uma solução. Aí, com o tempo, a gente foi migrando para uma coisa mais específica do domínio. Então, a gente implementa algoritmos de busca em domínios específicos, né, com linguagens de programação específicas do domínio. Mas agora, indo um pouquinho mais à frente, tem também esse grande avanço de machine learning, né, com vários modelos deep learning e todos esses modelos que tem como grande vantagem também suportar ruídos, né? Toda a parte de síntese, de busca, ela é muito focada em lógica, e em lógica isso é true ou false, né? Isso é verdadeiro ou falso, e na vida real a gente sabe que muitas vezes o usuário se engana, ele comete erros, os dados não estão 100% perfeitos, e as técnicas de machine learning suportam mais ruído, né? São técnicas mais focadas em otimização do que na parte de síntese, que é mais focada em gerar algo que é correto de acordo com uma especificação. Então, tem trabalhos muito bacanas que a gente tem fazendo agora, combinando essas duas áreas, para sintetizar programas que potencialmente têm mais probabilidade de ser o que o usuário quer, mesmo que a gente não consiga verificar a corretude daquele programa. Então, acho que são duas áreas interessantes. Bacana. Gustavo, eu fiz um pouco do meu tema de casa. Aliás, tarefa de casa, lá no Sul a gente fala tema de casa para homework, né? Tarefa de casa. Então, dei uma olhada no que é a síntese de programas e eu vi que é uma área que vem sendo explorada desde a época do Alonzo Church, ou seja, já faz um tempinho.
Então, essas diferentes direções, dimensões que tu falou, são as mesmas desde a concepção da área de síntese de programas, assim, tu consegue dar um panorama, mais ou menos, de como a área evoluiu ao longo do tempo? Essa é uma pergunta difícil, assim, principalmente se a pessoa não tiver feito um doutorado aprofundado na área de síntese, mas a minha visão que eu tenho, assim, de novo, relembrando, eu caí no mundo de síntese, acho que mais por acaso, né? Eu fiz o meu doutorado depois que eu fui descobrir que o que eu estava fazendo doutorado era síntese, e aí acabei trabalhando aqui na Microsoft Research nessa área, mas pelo que eu venho estudando, é mais ou menos essa evolução nas pesquisas na área de síntese. Tem um curso de síntese muito bacana do MIT que eu posso depois mandar o link, do professor Armando Solar, que é muito bacana. Mas, basicamente, a ideia é essa. Inicialmente, tinha esses usos mais formais e lógicos, né? Teve um grande avanço depois, quando a gente conseguiu combinar a parte de domínios, DSLs, né? Fazer síntese para um domínio específico. E, a partir daí, foi que conseguiu gerar grandes impactos na indústria. Mas agora, acho que o maior avanço é como a gente consegue combinar esses modelos estatísticos, né, de machine learning com modelos simbólicos de síntese de programas para que a gente consiga sintetizar programas que são interpretáveis, né? A maioria dos modelos de machine learning você não consegue interpretar e que você consegue ter algumas garantias sobre esse modelo a partir do uso de lógica e verificação. Então, acho que esse é um dos grandes desafios na parte de síntese que está conseguindo combinar essas duas áreas de pesquisa, né? Os pesquisadores na área de machine learning e os pesquisadores da área de linguagem de programação. Muito interessante. Eu, como professor de calouros em lógica, né, eu dou aula para os calouros de engenharia de computação, depois vou passar para eles esse podcast na parte que eu digo aplicações de lógica na computação. Mas o termo síntese, ele parece ser bem explorado em áreas como interação humano-computador, inteligência artificial e, mais recentemente, com deep learning, né? Há alguma relação entre a abordagem de síntese de programas que é trabalhada nessas diferentes áreas com os trabalhos da comunidade de engenharia de software e linguagem de programação, ou são termos similares para problemas diferentes? Eu faço essa pergunta às vezes, né? Eu tento responder essas perguntas para mim mesmo, né? Tentar entender um pouco mais a área, porque eu acho que não é nem, acho que esses termos não estão nem, acho que cada comunidade tem uma definição um pouco diferente. Se você pegar a comunidade de machine learning, síntese, quando você fala em síntese de programas, é mais uma tarefa de machine learning, né? Então, assim, você vai aprender um modelo que vai produzir como output um programa, né? Então, assim, uma tarefa de síntese de programa seria, por exemplo, criar programas SQLs, né, SQL, a partir de linguagem natural. Eu posso dar uma descrição de uma linguagem natural e o modelo, transformer, alguma coisa assim, vai produzir um programa em alguma linguagem, né? Então, uma tradução, né? Acho que a comunidade de machine learning vê muito nessa linha. Na comunidade de linguagem de programação, a gente vê mais na linha, em vez de sintetizar um modelo para realizar a tarefa, esse modelo é mais nesse domínio de vetores e números reais. Eu vou sintetizar um programa, na verdade, para realizar essa tarefa. E aí tem uma certa relação. Eu mesmo, hoje em dia, eu trabalho nessa parte de aprender programas que aplicam transformações no código, né, para fazer refatoramentos ou para corrigir bugs, essas coisas. E eu posso utilizar basicamente os mesmos dados, né, que eu uso para treino, para aprender essas transformações. Eu posso utilizar tanto ferramentas de síntese como ferramentas de machine learning, né? Eu posso utilizar um modelo mais estatístico para aprender, né, um modelo que vai realizar a mesma tarefa. E aí acho que cada área tem sua vantagem e desvantagem. Muito legal, assim, saber. Até isso me lembrou, quando eu estava no meu doutorado, eu fiz uma disciplina com a Simone Barbosa, da PUC do Rio, e ela fala sobre interfaces inteligentes,
E ela mostrou justamente esse exemplo de usuário interagindo, aí faz uma vez, 2 vezes, lá pelas tantas o programa sugere, né? Tu não tá tentando fazer isso. Então é legal ver que não é bicho de 7 cabeças, às vezes é o nome, né? Não conhecia o nome, bacana. Exatamente, eu acho que eu só ia completar, puxando esse link que você falou, Ingrid, eu só ia completar aqui que realmente na parte de síntese geralmente é mais interativo do que a parte de machine learning, porque uma das vantagens de síntese é que você precisa de poucos exemplos, então você pode fazer isso de uma forma interativa. Então, tanto no FlashFill como no caso do IntelliCode, a gente só precisa de 1, 2, 3 exemplos para aprender a tarefa. E enquanto isso, a parte de deep learning, né, precisa, né, geralmente você vai ser treinado talvez até com a internet inteira, né? São milhares e milhões de exemplos para aprender tarefas. Claro que às vezes eles aprendem também tarefas muito mais complexas, então depende do domínio, né? Mas geralmente na parte de síntese tem esse desafio de interação, é mais online, né? O aprendizado é online ao invés de ter um aprendizado offline. Entendi. Obrigada, então, por falar todo esse panorama, assim, e agora, então, eu vou puxar um pouco para o futuro, né? Quais são as futuras direções, assim, que tu acha que existem na área de síntese de programas? Tem uma survey que foi publicada pela Microsoft em 2017, onde que tem vários problemas em abertos listados, como debugability, tu já comentou, né, entradas multimodais, esses problemas continuam em aberto? Assim, imagino que sim, né? 2017 não faz tanto tempo assim, mas quais grandes problemas que continuam abertos que tu acha que a gente que devem ser endereçados? Eu acho que esses problemas acho que são bem recentes. Eu acho que ainda são o que a gente deve tentar atacar várias modalidades de entradas, depuração e essa parte de ruído. Eu colocaria como os principais destaques, e também assim essa questão de tentar criar realmente soluções que você consegue... A parte de síntese é um pouco mais difícil como eu disse antes, a parte de síntese é um pouco mais difícil porque ela é interativa e ela é online, esse aprendizado, né? Então, geralmente as ferramentas têm que ter uma eficiência muito grande para você conseguir publicar, né? Ao invés de precisar treinar um modelo offline, como em machine learning, e aí eu ter esse modelo treinado para ir fazer o deploy desse modelo no produto, né? Eu preciso fazer toda essa síntese rapidamente, então tem toda essa parte de performance, né? Acho que foi uma das grandes mudanças de sair dessa parte de lógica e utilizar solucionadores como uma solução para síntese, foi muito relacionado à performance também, você tentar acabar achando algoritmos mais específicos para o domínio que realizam a síntese de uma forma mais rápida. Acabou dando espaço para a gente conseguir criar produtos que realmente são utilizados pelos usuários. Então, Gustavo, focando agora no seu trabalho na Microsoft, algumas das suas ideias e pesquisas em síntese de programa têm sido incorporadas em ferramentas da Microsoft? Você poderia compartilhar exemplos, caso seja o caso? Sim. Então, acho que essa foi um dos grandes motivos, né, para eu ir para a indústria, né? Decidir ir para a indústria tentar, né, criar realmente ferramentas baseadas na pesquisa e ver pessoas utilizando. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu tentei fazer foi isso, foi tentar... a gente tinha acabado de ter um artigo aceito no ICSI sobre como utilizar sínteses, né, para aprender transformações que pessoas querem, que usuários fazem utilizando exemplos. Então, a ideia era essa, em vez de eu precisar fazer manualmente essa mudança repetitiva no meu código, eu vou dar um exemplo do que eu quero fazer e o programa vai aprender essa transformação e aplicar no restante. Então, a gente achou que isso era um no-brainer, né? A gente vai apresentar isso para o Visual Studio, eles vão achar isso mágico e a gente vai criar uma ferramenta para isso. Mas, infelizmente, quando a gente apresentou isso, a gente acabou recebendo um grande não dos gerentes, porque... Sim, tem problemas que a gente não imaginou na época, né? A gente achou que era tudo muito fácil, o artigo está lá, um artigo no Wix, uma conferência importante, a ferramenta tem uma precisão alta, é isso que a gente precisa para criar um produto. Mas quando a gente foi criar o produto, a gente viu que tem vários outros problemas. Um dos grandes problemas é essa parte de interação, né? O gerente, a primeira pergunta que ele fez foi:
Mas como é que as pessoas vão saber que essa ferramenta existe no Visual Studio, né? O Visual Studio tem mais de... só de refatoramentos, tem mais de 100 refatoramentos, né? E eles já sofrem bastante com essa parte de discoverabilidade, né? Então, tem um grande problema que as pessoas fazem manualmente as mudanças no código que o Visual Studio podia estar fazendo para você, que já é automatizado lá. Então, a gente recebeu um grande não, e aí a gente acabou, né, pensando como resolver esse problema, e a gente acabou criando essa ideia de um assistente observacional, né, o Clip, para refatoramentos, para mudanças repetitivas. E a gente veio com uma nova técnica, é um artigo do UPSLA, né, de 2019, que é a grande ideia é ser o que a gente chama de modeless program synthesis. Não tem esse modal, o usuário não precisa entrar numa modalidade para dar exemplos, eu estou só observando o que você está fazendo. E aí um dos grandes desafios é como é que a gente observa as ações de um usuário e a gente consegue extrair exemplos dessas ações, né? Porque a maioria do tempo que a gente está programando, a gente não está fazendo mudança repetitiva, né? A gente está programando alguma nova funcionalidade ou corrigindo um bug, né? Mas não são as mudanças repetitivas, mas quando o usuário está fazendo essas mudanças repetitivas, a gente consegue detectar isso rápido e consegue sintetizar uma transformação que consegue, antes que o usuário vá para o próximo lugar para aplicar aquela mudança, eu posso sugerir aquela mudança para o usuário. Nessa forma eu vou automatizar. Então, isso foi uma das grandes sacadas da gente, observar o usuário e se perceber que o usuário está fazendo essa mudança repetitiva, a gente vai criar lá uma light bulb, né? Vai mostrar para o usuário, e a gente tem uma sugestão aqui para você. E aí, depois que a gente fez esse paper, que a gente veio com essa ideia, né? Que a gente mostrou esse novo modelo, aí sim o pessoal do Visual Studio ficou, massa, ótimo, isso parece bem legal, eles deram um green light, né, para a gente produzir o produto. 2 anos depois, a gente finalmente conseguiu lançar o produto, foi também bem desafiante, né, assim, tem vários problemas, tanto de, uma coisa é a gente avaliar o artigo, né, num benchmark fixo ali do paper, outra coisa é você colocar um artigo para 1 milhão de pessoas, a ferramenta para 1 milhão de pessoas usarem, né, e aí aparecem outros problemas. E até problemas bestas, né, assim, tipo de, por que você está mostrando essa sugestão com essa linha verde de baixo, né, como está parecendo um erro de compilador, isso aí está me atrapalhando. Então, teve vários desafios, né, não só na parte de síntese, como também na parte de usabilidade e interação com o usuário. Mas, atualmente, a ferramenta foi lançada, né, ela faz parte do IntelliCode Suggestions, ela tem mais ou menos 1,5 milhão de invocações por dia, por mês, e tá aí, né, a gente acompanha no Twitter, o pessoal bem feliz aí com os resultados. Muito legal isso, eu acho que deve ser muito gratificante, assim, ter a sensação concreta, né, de impacto, né, porque a gente publica artigo, né, a gente espera que as pessoas leiam, se baseiam, e assim, então é menos tangível, né, o retorno. Mas, assim, o teu trabalho, né, ele acaba envolvendo pesquisa, e pesquisa envolve descoberta, então, normalmente é algo que não pode ser planejado de forma antecipada, assim, porque depende muito dos resultados, os próximos passos, né? Assim, até às vezes a gente escreve projeto de pesquisa e é um chute, né? Do que vai, de como é que as coisas vão evoluir. E daí, assim, pensando na pesquisa aplicada, né? Que é o caso, como é que é o ciclo de desenvolvimento? Qual é o caminho, assim, desde uma ideia, né? Aí tu vai, sei lá, conceber um protótipo e isso depois ganhar forma até que o deploy vai ser feito para os usuários. Acho que essa é uma excelente pergunta, Ingrid. Antes de responder, eu só queria voltar um pouquinho para o que você falou, né? Essa parte de satisfação, né? De você lançar um produto e ter essa satisfação por ter lançado e ver as pessoas utilizando. Mas eu acho que tem um lado negativo também disso tudo, é a pressão, né? A gente está acostumado a fazer pesquisa, a gente não tem experiência com receber comentários dos usuários, né? Então, o máximo que pode acontecer é aquele revisor 2, né? Vir reclamando do seu artigo, né? Bem irritado, com os comentários bem sem noção, provavelmente não leu o artigo.
E a gente já fica muito, muito chateado com essa situação, mas é uma coisa bem privada, né? Não tem muito entendimento. E outra coisa é quando os usuários estão reclamando no Twitter ou nos comentários no blog post da ferramenta, eles estão irritados, aí machuca um pouco, assim. A gente não tem essa experiência, né? De estar lidando com o usuário, com o cliente, vindo da academia e de repente a gente está sofrendo esses ataques. Então tem sido bem interessante, uma forma de aprendizado, né? Como aprender a lidar com usuários e aprender a receber esses comentários de uma forma positiva e melhorar a ferramenta, né? No começo a gente recebeu muitas críticas. Hoje em dia a ferramenta está tendo resultados bem mais positivos e o pessoal está bem feliz com ela. Mas voltando para a sua pergunta, acho que isso tem relação um pouco com a pergunta, porque pesquisa sempre tem esse risco, né? A gente nunca sabe, até no projeto, quando a gente cria um projeto de pesquisa, quando a gente chama um estagiário aqui para trabalhar numa nova linha de pesquisa que a gente tem em mente, a gente não sabe se essas coisas vão dar certo no final, né? E mesmo que a gente faça o artigo, escreva o artigo seja aceito, a gente ainda não sabe se isso vai dar certo por vários outros problemas de engenharia, em interação. Então, acho que é um dos grandes desafios hoje em dia, acho que há muito tempo, né, dessa interação entre indústria e pesquisa, como, né, diminuir esse gap da pesquisa para a indústria, né. Então, eu acho que a gente tem tentado várias formas, né, diferentes, né. Primeiramente, o grupo da gente, um grupo que foi originado na Microsoft Research, mas hoje em dia a gente senta, né, a gente está dentro do que se chama Developer Division, que é a divisão de desenvolvedores da Microsoft, onde a gente trabalha mais diretamente com times de produto, para que a gente tenha um pouco mais de confiança mútua entre ambos. Eu acho que sempre tem um pouco de desconfiança entre pesquisadores e engenheiros, né, de software. Sempre o engenheiro de software acha que o pesquisador só pesquisa, é só teoria, e às vezes o pesquisador também acha que sabe de tudo e os engenheiros de softwares estão fazendo o trabalho braçal, né? Tem sempre esse conflito, e também tem, eu acho que, diferentes incentivos, né? A gente como pesquisador, quer produzir artigo, então acho que na Microsoft Research o problema que a gente tinha antes a gente escreveu um artigo, o artigo foi aceito, um time de produto na Microsoft se interessou pelo artigo, querem fazer uma ferramenta. Como é que a gente consegue fazer um vínculo contínuo disso? Porque eu, como pesquisador, eu vou partir para a próxima ferramenta, ou para o meu próximo artigo, e vou trabalhar no meu próximo artigo, e aí os engenheiros têm que se virar para implementar o artigo e qualquer dúvida tem que ser tudo por conta deles, né? O meu, como pesquisador, eu já vou pensar no meu próximo artigo. E é isso que a gente tenta fazer no time diferente, dar mais continuidade nos produtos, né? Então, a gente tem engenheiros de software que trabalham com a gente para ajudar a gente a manter as nossas soluções, né? As nossas bibliotecas. A gente tem uma API hoje em dia chamada Prose, que a gente coloca todas as nossas técnicas nos programas dela e mantém elas atualizadas para que outros times consigam utilizar ela também. Mas é bem trabalhoso, assim, a gente tenta fazer, a gente está tentando fazer Scrum aqui, trabalhar, e a gente tentou fazer, né, e colocar as tarefas, né, a cada 3 semanas, mas como é que a gente coloca tarefas de pesquisa a cada 3 semanas, né? Como é que faz os resultados? Muitas vezes a gente não sabe qual vai ser o resultado disso. Então, depois de 3 semanas, é mais difícil é tanto meio difícil de medir quanto tempo a gente vai passar na tarefa, como é também difícil de mostrar o que a gente fez depois de 3 semanas. Então, a gente está experimentando, mas, assim, acho que uma das grandes lições é tentar fazer a pesquisa em paralelo com o produto, ao invés de tentar fazer a pesquisa primeiro e depois o produto. E uma outra coisa interessante também que eu acho que o ciclo de desenvolvimento aqui no Visual Studio ajuda a gente, é que eles têm todo esse ciclo de preview, né? Então, a gente lança um produto primeiro, numa versão preview, que a gente consegue receber comentários de usuários que estão mais aptos a receberem novidades, sem impactar todos os usuários, né, da ferramenta. Então, eu acho que isso ajuda bastante a gente testar
exemplo, testar novidades lá, se não der certo, a gente pode mudar para ir para a próxima e assim por diante. E eu fiquei curiosa quando você falou de tentar implementar o Scrum. Vocês fazem daily meetings? Assim, o que seria uma daily meeting no contexto de pesquisa? Pois é, a gente faz. Acho que é um outro grande problema na parte de indústria também, né? A quantidade de reuniões que você tem. Então, a gente tem reuniões demais, né? Às vezes, eu passo uma semana sem programar e eu passei a semana toda em reunião. Então, a gente fazia daily meetings, né? Todos os dias. Agora, nossas daily meetings não são mais daily meetings, a gente faz uma a cada 2 dias, eu acho. Então, a gente tem, acho que, segunda, quarta e quinta, eu acho. Mas a gente está tentando aprender um pouco com isso, porque acho que daily meeting, quando você tem times de pesquisadores que estão trabalhando em coisas diferentes, às vezes atrapalha, assim, eu não consigo ver muito o resultado, né? Porque você acaba falando do seu projeto, mas a outra pessoa está mais focada no projeto dela. Não é uma coisa muito... É mais individual, né? Um pouco mais individual. A parte de pesquisa é difícil de você conseguir, quando tem 15 pessoas na sala, entender todo mundo. E eu acho que a gente tentou fazer daily meetings, até quando eu fazia no meu laboratório na UFCG, a gente tentava fazer. Com grupos menores, talvez, acho que foi mais interessante. Hoje em dia, o grupo já tem 15 pessoas, a gente está tentando fazer não por pessoas, mas por projetos. Então, cada projeto tem um representante que a gente vai lá e atualiza. Eu vou e atualizo tanto a parte de pesquisa, o que é que a gente tem estagiários aqui de pesquisa trabalhando, como a gente atualiza a parte de produtos, né? Como é que está a colaboração com o pessoal do Visual Studio e assim por diante, mas principalmente só para ver se tem alguma coisa que está bloqueando o avanço, né? E pedir ajuda para alguém. Mas é algo bem rápido, né? A gente sofreu bastante, né, antes, né, o que era para ser todo mundo em pé fazendo a daily meeting em 15 minutos, passou a ser quase 1 hora de reunião, mas hoje em dia a gente está voltando para ser reuniões bem rápidas também. Interessante. E você já falou um pouco sobre esse artigo, né, que em 2019 você foi coautor on the Fly Synthesis of Edit Suggestions. E aí a nossa pergunta, em primeiro lugar, eu recomendo que o pessoal que está escutando escute também a nossa entrevista com a Daniela Cruzes, porque é um contexto um pouco parecido. Na época, ela trabalhava numa empresa, eu acho que é uma empresa estatal norueguesa, agora ela fez o caminho contrário seu, agora ela é professora titular na Norwegian, é a Universidade de Ciência e Tecnologia da Noruega, né? Mas enquanto a gente entrevistava, ela estava ainda na Sintef. E como é a cobrança para vocês num instituto de pesquisa, no caso ligado a uma empresa, de publicações? Vocês têm que publicar X artigos por ano, ou vocês são cobrados mais pela contribuição que vocês fazem aos produtos da Microsoft? Como é que isso funciona? É bem complicado também, esse é um assunto bem complicado. Em geral, assim, eu acho que depende para cada grupo, até dentro da Microsoft tem muita variação, né? Mas uma coisa geral que a empresa tem feito, tem observado, é ter mais foco em publicações no início da carreira, né? Então, quando você iniciou como pesquisador aqui na Microsoft, eles têm uma ênfase em publicação, até porque você deve estar entrando como terminou seu doutorado, né? Tá começando a carreira. É bom ter mais publicações para criar essa base, né? Ser conhecido na área, mas depois tem um grande também incentivo para você tentar ir além dessas publicações e desenvolver produtos ligados a isso. Eu não acho que é uma coisa tão ruim, não. Eu acho que, pela minha experiência própria aqui dentro da Microsoft, eu não sinto uma pressão no que eu devo pesquisar, ou que artigo eu devo criar. Talvez porque eu tenho sorte que eu estou fazendo tudo que é baseado no meu doutorado, né, que veio do meu doutorado, da minha experiência passada, eu estou na mesma linha. Então, acontece de uma forma bem orgânica. A gente cria artigos, mas pela natureza do ambiente que a gente está já fazendo parceria com outros times e criando produtos, e esses produtos, né, levam a novos artigos. Então, você falou do artigo, esse artigo do UPSLA de 2019, que deu essa origem a esse produto,
né? Porque a gente tentou fazer um modelo antigo, né? Eu tenho um artigo, eu quero fazer um produto, a gente tomou um não, a gente viu mais ou menos como é que o sistema, quais eram os requisitos do usuário. Então, a gente fez uma pesquisa mais focada nos requisitos do usuário, fez um novo artigo, encontrou novos problemas, né? E a gente já teve um artigo, acho que no UPSLA do ano passado, tem um artigo da gente, acho que é Semi-Supervised, Feedback-Driven Semi-Supervised Synthesis of Program Transformations, que já ataca algumas das limitações desse artigo que você mencionou do UPSLA. E a origem desse artigo foi justamente ver novos problemas ocorrendo na prática das nossas soluções. Então, acho que é um modelo interessante, né? Focar em artigos, mas também focar em produtos, porque acho que os produtos estão começando a mostrar novos desafios, né, nessa área que é tão nova, essa área de síntese de programas e machine learning, né? Então, é bacana ter essa oportunidade de fazer esses produtos também. E existe a questão oposta, no sentido de tu fazer alguma pesquisa e não poder publicar por causa de confidencialidade? Essa é uma pergunta difícil de responder. Eu não sei, assim, particularmente no meu time, eu nunca tive esse problema. Acho que uma das coisas que eu gostaria de ter mais é a oportunidade de fazer coisas com código aberto, né? Que a gente tem algumas dificuldades ainda, mas artigos, acho que a única precaução é com relação a patentes. A gente tenta patentear a ideia, né, antes ou durante o processo de submissão, para que a Microsoft tenha uma patente da ideia antes, né, da ideia vira pública. Mas eu, particularmente, a gente não tem nem processo de revisão aqui para interno, né? A gente faz o artigo no nosso time, né? E submete o artigo para a conferência e não precisa ter ninguém da Microsoft revisando o artigo para saber se isso pode estar lá ou não pode estar lá. Alguns dos nossos artigos a gente tem colaboração externa, principalmente se não tiver alguma patente envolvida, porque quando tem patentes as coisas ficam um pouco mais complicadas. Mas a gente tem um projeto em paralelo de síntese na área de educação, que a gente tem colaboradores externos, e nesse projeto a gente está tentando fazer tudo open source, mas a gente eu particularmente nunca vi nenhum problema na Microsoft com relação à confidencialidade dos artigos, não. Entendi. E com base no que tu falou, assim, pelo que eu entendi, as ferramentas que tu produz, né, ou ajuda a produzir, né, porque numa equipe, né, essas ferramentas são colocadas em produção, né, usadas massivamente pelos desenvolvedores da Microsoft. Tu já falou um pouco de nasty reviews, assim, nasty comments. Como é que é o feedback geral, assim? E existe algum canal que vocês recebem feedback? Como é que vocês sabem que vocês estão acertando? Pois é, acho que é uma excelente pergunta também. Eu estou aprendendo um pouco, né? Acho que eu sempre fui um pouco curioso com essa parte de interação homem-máquina, né? Indo trabalhar lá com Emerson Murfield e depois com o Bjorn em Berkeley, são professores da área de IHC, eu sempre fiquei tentando aprender como realizar esses estudos com usuários e tentar melhorar melhorar um pouco esse processo de produção, né, para entender um pouquinho como os usuários, o que eles querem. Uma coisa que a gente faz aqui, na verdade iniciou com o nosso grupo, é o que a gente chama desses Firehouse Interview. Acho que a gente viu isso num artigo do Emerson Murfield e do Tom Zimmerman, sobre o espaço de soluções para bugs, que eles fizeram isso na Microsoft em 2012 ou 2013, e a gente faz isso agora com os nossos produtos também, porque como você falou, quando a gente desenvolve uma ferramenta aqui, os primeiros, a gente chama de dog fooders, né, que recebem, né, estão comendo lá a comida de cachorro, são os desenvolvedores da Microsoft mesmo, né, que estão recebendo as primeiras versões das nossas ferramentas. Então, o que a gente faz, a gente olha no sistema de telemetria, né, que a gente tem, para saber quem está usando a ferramenta internamente na Microsoft, e a partir daí a gente consegue contactar essas pessoas assim que elas utilizam a ferramenta, para a gente entrevistá-las
naquele momento que ela utilizou a ferramenta, porque aí a gente consegue fazer uma entrevista muito mais eficiente, a pessoa sabe o que aconteceu, ela consegue explicar para a gente melhor o que deu errado e o que não deu errado. É claro que isso a gente só consegue fazer dentro da empresa, porque a gente tem acesso a esses dados, mas fora da empresa não tem como fazer isso, né? Tem toda uma questão de privacidade. E fora essas... Então, a gente começa com essas entrevistas Firehouse Interview, com desenvolvedores dentro da Microsoft, a gente pega os comentários iniciais e depois a gente faz todo esse processo de lançamento em versões, né? Tem a versão preview, onde os desenvolvedores vão utilizar, e geralmente os canais que eles vão utilizar são realmente redes sociais, e nas redes sociais, assim, às vezes você tem pessoas que não estão felizes no momento e vão dar um comentário sobre sua ferramenta da forma menos educada possível, mas a gente aprende com isso também, né? Então, muitas vezes a gente interage com esses usuários e esses usuários vão falar, desculpa, na verdade, é difícil a gente, como usuário, até pensar no desenvolvedor, né, no engenheiro que está desenvolvendo a ferramenta, quando a gente está insatisfeito com a ferramenta. Mas também é muito bacana ver usuários que, tipo, alguns meses depois, mandam um e-mail de novo para você falar: poxa, muito obrigado, eu estou vendo tanta melhora no produto. E acho que recentemente a gente teve um tweet que o desenvolvedor falou de uma forma tão emocionante, assim, ele estava quase chorando porque ele estava com tanto estresse, né, para fazer um release lá, com tanta pressão, e de repente ele teve que fazer esse refatoramento enorme no código, que ia demorar um bocado de tempo, e ele viu a ferramenta sugerindo essas mudanças automáticas, e ele mandou não só esse tweet, mas ele mandou mensagem privada para a gente, agradecendo essa ferramenta. Então, isso, né, dá uma motivação bem bacana para a gente, né? Então, tem todo esse processo de interação com o usuário, desde os desenvolvedores da Microsoft com os desenvolvedores externos. E uma coisa que a gente tem que aprender, né, que eu venho tentando aprender de uma forma na prática, né, diversidade, né? Tem pessoas que têm... sua ferramenta pode nunca estar unânime para todo mundo, vai ter sempre pessoas que querem aquela forma mais tradicional, não estão interessadas em inteligência artificial, querem continuar com o modelo que eles têm, como tem pessoas que têm mais interesse em novidades, estão mais abertas para novidades. Então, a gente tem que tentar saber balancear todos esses feedbacks que a gente recebe, né? O primeiro comentário negativo que eu recebi, eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, vamos cancelar meu projeto. Tipo, um artigo vai ser rejeitado, né? O projeto vai ser rejeitado, a ferramenta vai ser cancelada. Mas é bom estar numa equipe que tem essa experiência também de desenvolvimento, que ajuda você a balancear e explicar um pouquinho como é esse processo. Aí eu fico mais calmo. Isso me lembra que a gente, às vezes, como professor, também tem uns comentários assim de estudante, né? Comentário aluno que deixa a gente tenso, mas faz parte. Mas você já falou lá no início, né, que você fez sua graduação, mestrado, doutorado, você atuou como professor lá na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, que eu conheci quando ainda se chamava Universidade Federal da Paraíba, Campus Campina Grande, muitos anos atrás. E você fez uma coisa que você falou agora do Emerson Murphy Hill, né? Que você passou um tempo lá com o Emerson lá na North Carolina State University. E ele fez isso também recentemente. Não sei quem fez primeiro, mas o Emerson saiu lá da NC State, foi para uma empresa pública ou privada, né? Também, mas também para o setor de pesquisa, né? Diferente do que lá na NC State eu passei alguns anos e teve vários alunos que estão em empresas, mas não estão em empresas como você, como o Emerson, fazendo pesquisa especificamente. E hoje você é pesquisador na Microsoft Research. O que é que motivou você a fazer essa transição? Você já falou um pouco sobre isso, mas você poderia elaborar mais um pouco? Sim, claro. Eu acho que o Emerson, é engraçado porque eu encontrei ele, né, antes de eu fazer a transição, eu encontrei ele e eu pedi uma orientação sobre ele. Eu estava nessa dúvida, né? Acho que não é uma decisão fácil, né? Você sair da academia, sair de uma universidade federal no Brasil, né? Com um prestígio, né? E tentar arriscar a vida numa empresa privada é uma transição um pouco difícil. Eu lembro que eu conversei com o Emerson e na época ele estava fazendo postdoc nessa empresa
E ele não me deu nenhuma resposta, né? Eu não sabia também o que ele estava pensando. Um tempo depois eu vi que ele fez a transição. Mas, assim, não é fácil responder isso, acho que tem vários fatores. Eu realmente gostei muito de ser professor na universidade, a parte de educação, assim como até como a Ingrid falou, né? A gente às vezes publica um artigo e quem sabe lá quando a gente vai receber algum comentário sobre o artigo, esse artigo vai ter alguma importância no futuro, mas na academia, né, sendo professor, você tem essa oportunidade de receber ajudar os alunos diariamente, né? Na classe, né? Você recebe, você tem esse impacto diário, que é muito forte, e que eu gostei muito de poder fazer isso, de receber comentários. Eu lembro de alunos mandando e-mail falando: não, professor, como foi importante essa disciplina para mim, ou de ver seus alunos, né? Hoje eu vejo alunos de meu aluno de doutorado como professor também na universidade. Hoje em dia, os meus alunos de mestrado fazendo doutorado, assim, é muito gratificante. Por outro lado, eu acho que eu estava num momento que eu ainda eu gosto muito de fazer pesquisa, eu acho que eu tenho uma tendência a explorar coisas diferentes em largura, né? Fiz um mestrado em testes e refatoramentos, fui para síntese, fui para interação homem-máquina, mas eu gosto da parte de pesquisa, tem uma coisa de profundidade que eu gosto de fazer, é ficar na parte de pesquisa, e isso eu achei um pouco difícil no início da carreira como professor no Brasil, né? São várias atividades que você tem que fazer, a parte de ensino achei muito pesada também, ensino, pesquisa, extensão, hoje em dia também tem vários projetos de lei de informática, né, que a gente tem que ter fazendo, então eu achei que eu fiquei um pouco perdido nos primeiros anos, com muita coisa, fazendo muita coisa em paralelo, não muito feliz, achando que estava fazendo tudo não 100%, né, perdendo a qualidade, mas fazendo as coisas em largura. Não acho que é um problema da FCG, acho que talvez até por inexperiência minha na época de não saber gerenciar meu tempo, mas eu estava meio focado naquela época de querer ficar fazendo pesquisa e querer também lançar produtos, né, lançar ferramentas. Eu tive a experiência que eu tive fazendo meu estágio aqui na Microsoft Research anterior, foi sensacional. Eu gosto dessa ideia de startup, de fazer um time. Então, praticamente, a gente trabalha como uma startup aqui dentro, fazendo pesquisa e desenvolvimento. Então, era um momento que que eu pude focar nisso. E no futuro, quem sabe, né? Se um dia eu pensar em virar professor de novo, eu acho que eu não teria problema em tentar fazer a transição de volta, né? Mas nesse momento eu achei que era um momento importante para mim. E uma coisa que tu tinha comentado é que hoje tu está pesquisando na Microsoft essencialmente aquilo que tu estava pesquisando no doutorado, né? Então foi meio que uma continuação e, pelo visto, tu ainda está bastante engajado e interessado no assunto. Só que na carreira de professor, né, uma coisa que é bastante bacana é a liberdade de deixar a nossa curiosidade levar a gente, né? Ou, por exemplo, já não aguento mais esse assunto, a gente pode trocar para outro problema, né? Que está tudo bem, desde que a gente esteja contribuindo para o estado da arte, está ok. E como é hoje isso na tua carreira, assim, tu tem liberdade, vamos supor, se tu, saturou a síntese de programas, já chega na minha vida disso aí, eu quero mudar o assunto, pode? É uma pergunta interessante, eu vou tentar responder em partes. Acho que a primeira parte mesmo na carreira de professor, eu acho que depende muito, acho que tem muitos desafios, mas acho que essa resposta é primeiro saber se você realmente quer mudar ou não, dado o peso que sua pesquisa passada já tem. Então, acho que o que eu mais vejo de dificuldade em pesquisadores hoje em dia é tentar mudar a carreira, visto que já tem tanto peso nas publicações anteriores, né? Tipo, apesar que eu hoje eu esteja trabalhando com síntese e com refatoramentos, que é o que eu fazia no doutorado, mais ou menos, é uma área bem diferente, na verdade. Assim, eu focava em testes, né? A gente estava testando ferramentas de refatoramento e eu continuei publicando em testes, novas técnicas de teste, e eu podia ficar avançando naquela área, e eu acho que era o processo natural de um pesquisador, é você tentar
avançar naquele estado da arte, até porque você já está conhecido, né? Eu já tinha várias pessoas citando os meus artigos. Então, acho que é uma parte, como pesquisador, um momento que eu acho que eu tive que ter esse dizer, não, eu não quero fazer isso mais, né? Apesar de eu ter publicado nessa área por um bom tempo, todo o meu doutorado, ser bem confortável na área, eu fiz, não quero mais, eu quero aprender essa outra área nova que tem essa relação de síntese, que tem essa relação de refatoramento, mas ao invés de estar testando ferramentas de refatoramento, eu quero desenvolver ferramentas de refatoramento agora. E eu quero desenvolver utilizando síntese. Então, foi uma área um pouco... E eu estou preocupado com a parte de interação homem-máquina. Então, foi um pouco um movimento arriscado em termos de carreira, porque agora eu tenho que focar mais em conferências diferentes. Não conheço muita gente da área, assim, hoje em dia eu conheço, mas na época eu não conhecia. Então, acho que esse é um momento difícil para um pesquisador, essa mudança, independente se ele está tanto na academia quanto ele está na indústria. Tentar mudar de carreira, mudar de área de pesquisa é um pouquinho difícil, mas também nunca uma mudança 100%, né? Você sempre acaba trazendo coisas que você aprendeu de uma área para outra. E eu acho que isso acabou ajudando. No meu caso, eu estou num time que possivelmente todo mundo sabe mais de síntese do que eu, mas provavelmente eu sei mais de refatoramentos do que todo mundo lá dentro. Então você você acaba criando essa diversidade que traz essas inovações em áreas que não teriam como trazer só com uma pessoa ou com outra pessoa. Mas com certeza acho que na academia você tem mais liberdade, né? Na Microsoft a gente não tem tanta liberdade assim, porque pelo menos no meu caso eu tenho que estar sempre procurando algum parceiro de produto interessado na minha pesquisa, para que eu continue fazendo a pesquisa. Graças a Deus, isso aí está dando tudo certo, mas com certeza é um trade-off que você tem que fazer. Acho que quando você vai para a indústria, você tem que, no final das contas, tentar fazer algo mais interessante para a empresa, mesmo que você tenha a opção de ter mais liberdade e continuar fazendo outras coisas, como pesquisadores na Microsoft Research têm, às vezes, os incentivos, às vezes, vão acabar levando a você a fazer a pesquisa que tem um impacto maior para a empresa, né? Porque você tem todo o interesse de progressão de carreira e todas essas coisas, então você acaba sendo puxado a tentar fazer algo para a empresa. Por isso que eu acho que universidades também são tão importantes, né? Porque, às vezes, se você ficar pensando com um foco, né, muito focado, mesmo que sejam pesquisas novas, né, de avançando no estado da arte, no geral são pesquisas que têm que ter uma visão prática ali para a empresa, e a gente pode acabar perdendo algo que pesquisadores que têm mais liberdade de pesquisa, como nas universidades, podem explorar sem ter essa pressão, né? Claro que eu acho que na universidade você também tem uma certa pressão em termos de quais são os hot topics na área, né? E para você conseguir funding e todas essas coisas, você vai sofrer um pouco de pressão às vezes, mas com certeza não tenho dúvida que tem mais liberdades do que na empresa. Gustavo, para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Pode ser algo que você acha que vai acontecer ou algo que você gostaria que acontecesse em nossa área. Eu vi, parece que todo mundo não responde, evita a resposta, né? Vou tentar responder puxando um pouquinho para o lado da gente aqui. Eu acho que uma das grandes fronteiras é essa parte de introduzir inteligência artificial em engenharia de software, né? Eu acho que isso é uma área ainda que é muito nova, com poucos produtos, né? Com as pesquisas ainda bem iniciais, muita coisa para descobrir, né? O pouco que a gente tentou explorar, mesmo com todo esse conhecimento em síntese de programas para usuários finais, como no Excel, e a gente trazendo para a engenharia de software, a gente está vendo as grandes barreiras que a gente acaba encontrando, né? E então é isso, essa questão do software 2.0 que a pessoa chama, mas essa ideia de ter um assistente, né? Ter alguém, né? Acho que as IDEs foram um grande avanço, né, para o desenvolvimento de software, mas, né, qual será o próximo passo, né? Como é que a gente vai colocar essa inteligência para que a gente tenha um pair programmer do seu lado, né, virtual, né, que está ali revisando o seu código, que está introduzindo
sugestões, que está detectando bugs, né? Então, acho que está gerando código para você, né? Eu acho que esse é um grande desafio, não é simples. Eu acho que, mesmo com todas essas técnicas e papers achando alta precisão em algumas dessas áreas, né, tem toda essa questão de ruído que a gente traz para o usuário, né, para o desenvolvedor. Os desenvolvedores já têm tanta coisa para eles prestarem atenção quando eles estão desenvolvendo, e ter que estar ainda prestando atenção em sugestões, em um assistente virtual do seu lado, pode ser bem irritante, às vezes. Então, acho que vai ser uma das grandes fronteiras. Assim que a gente conseguir juntar essas duas coisas, né, juntar para que eu consiga focar, eu como desenvolvedor, consiga focar no que... Não é que eu estou dizendo que a gente tem que... essas ferramentas de IA vão substituir um desenvolvedor. Eles vão simplesmente deixar o desenvolvedor focar naquilo que é importante para o domínio dele, né, para a criatividade, né? Que a ferramenta de IA não é interessante para isso. A ferramenta de IA é interessante para resolver coisas mundanas, né? Aquelas coisas monótonas que o desenvolvedor tem que fazer no dia a dia, mas a gente pode deixar, né? Como é que a gente consegue fazer com que o desenvolvedor foque só na parte interessante ali de programação e deixe de lado essas tarefas mais básicas para um assistente virtual? Eu acho que vai ser uma das grandes fronteiras aí na engenharia de software. Muito interessante. Então, Gustavo Soares, nós agradecemos muito aqui, nossa equipe do Fronteiras da Engenharia de Software, a sua presença em mais um episódio do Fronteiras. Eu passo a palavra para você se despedir dos nossos e das nossas ouvintes. Adolfo, Ingrid, muito obrigado. Assim, foi um privilégio, um prazer muito grande participar aqui. Espero que, né, os ouvintes gostem do podcast, e já vou pedir desculpa se alguma coisa que eu falei não é 100%, mas eu agradeci, eu achei as perguntas muito interessantes. Mais uma vez, foi um prazer muito grande estar aqui. Obrigado e muito sucesso para o podcast. Gustavo, muito obrigada por todo esse aprendizado. Eu acredito que, assim como eu, os nossos ouvintes também aprenderam bastante. Então, eu deixo aqui o nosso obrigado, né?